Calheiros acaba de pedir também a extradição de Jair Bolsonaro. Ele falou que Jair Bolsonaro precisa responder pelos seus crimes, né? Bolsonaro, que está fora do Brasil, está nos Estados Unidos. Agora, então, o Renan Calheiros quer colocar Jair Bolsonaro, incluir aí, né, formalmente Bolsonaro nessa investigação no inquérito dos atos chamados por ele de antidemocráticos. Ele disse que, inclusive, caso o Bolsonaro se recuse, vai pedir a prisão preventiva do ex-presidente. Ou seja, né, a gente vê que essa situação, ela tem aí, né, ainda espaço para piorar um pouco mais a imagem ainda, a situação brasileira aí, principalmente diante aí do exterior. Queria entender um pouquinho da sua visão sobre isso. Paula, eu acho extremamente irônico que o Renan Calheiros possa pedir a prisão, ele pega, prende, mata. Acho interessante isso, né? Especialmente porque o Renan Calheiros não tem uma posição para isso no governo. Me parece que tem alguma coisa pessoal nessas atitudes. Eu nunca fui um simpatizante do Bolsonaro, mas eu tenho que dizer que o Bolsonaro, a meu ver, não tem nada a ver com essas atividades. Eu vejo que os extremistas, mesmo após a derrota do Bolsonaro, o silêncio do Bolsonaro, a saída do Bolsonaro para não entregar a faixa e, de fato, uma saída covarde do Brasil, a meu ponto de ver, essas pessoas elas começaram a compreender o Bolsonaro como frouxo, como incapaz, e elas mesmas não seriam detidas por uma posição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não é o artífice desses atos de vandalismo. Ele era a cristalização da direita no Brasil, principalmente da direita mais conservadora, não a direita liberal, e essas pessoas tinham nele uma expectativa de que ele seria o caudilho brasileiro, o homem forte brasileiro, o sujeito que ia lá, ia dar o golpe de Estado caso perdesse as eleições. E não foi isso, né? Eu nunca esperei que o Bolsonaro fosse dar um golpe de Estado, mas esse grupo mais vocal da direita brasileira conservadora, hoje ela é menos aliada do Bolsonaro do que ela era um mês e meio atrás, em função da falta de atitude ao ver, né, pelos olhos desse pessoal, de uma atitude mais contundente ou até mesmo um golpe de Estado que não foi algo planejado ou pensado. Então, com isso, eu acho que é um pouco fazer mais barulho do que merece, envolver uma situação internacional sem mérito, né? Uma tentativa de extradição do Bolsonaro para o Brasil, e isso só coloca mais gasolina no fogo e não tem a menor necessidade. Deixa o Bolsonaro em paz, as atividades aqui no Brasil elas vão se normalizar, e espero que os culpados por esse tipo de atitude, por esses atos de vandalismo, sejam investigados e sejam punidos, porque é inaceitável. Agora, fazer isso, se transformar num projeto de terror interno no Brasil, eu acho que é fazer mais barulho do que necessário. Até um dos pontos que a gente olha, né, se de fato se tratasse de terrorismo, nós teríamos uma queda, né, de grande monta nas ações, principalmente no índice Bovespa. Isso não está acontecendo, né? Não existe esse reflexo. Pelo outro lado, a minha expectativa era que o dólar aumentasse bastante hoje. E a gente também não está vendo isso. No caso de um ato terrorista, essas duas variáveis, Bovespa, dólar futuro, teriam disparado, né? Um disparado para baixo, outro para cima, e não é isso que a gente vê. Então vamos tomar uma pirulinha de calma, assentar os ânimos e não fazer algo que já é muito ruim ainda pior.